Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MastoCast. Aqui a gente encontra histórias inspiradoras de mulheres inspiradoras. E hoje não é diferente. Mas antes de começar esse episódio, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e também acompanhar os próximos conteúdos. E hoje eu estou com uma querida Grazi, minha paciente parceira. Ela passou por uma cirurgia de explante mamário há mais de um ano e essa decisão nem sempre é simples. Muitas mulheres têm medo do resultado, medo de se arrepender, medo de serem julgadas e até ouvirem que a mão vai ficar feia de outros cirurgiões, né? E por isso hoje nós vamos conversar com muita verdade sobre o explante, sobre cuidados que toda mulher com prótese mamária deveria ter, sobre os sintomas, sobre as escolhas conscientes, principalmente sobre respeitar o nosso desejo e o desejo de cada mulher. Então, Grazi, seja muito bem-vinda. E para começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes de todo esse bate-papo que a gente vai ter hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Graziela, eu trabalho com direitos humanos e eu tinha minha prótese por 17 anos. Uhum. Então, Grazi, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje para conversar por um assunto tão pessoal, né? Porque é uma coisa muito sua. Mas eu queria começar sabendo um pouco sobre a decisão de colocar as próteses, né? Porque assim como você, muitas mulheres, inclusive eu, já fizemos colocação de próteses e a gente tem motivos diferentes para isso acontecer, né? E eu queria que você contasse um pouco dessa história, de como foi o processo da colocação dos implantes e como você sentiu depois da decisão de colocar as próteses? Eu acho que a autoestima nunca foi um grande forte meu. Na época que eu decidi para colocar as próteses, primeiro porque era o boom, né? A gente estava ali no meio dos anos 2000, então toda mulher colocava silicone, era o mainstream da época. E no meu caso, eu sempre aparentei ter pouca idade, apesar de estar na faculdade, já estar casada e ter minha vida de mulher, mas eu olhava no espelho e não me sentia uma mulher. Então, essa foi a razão que eu quis colocar, por pura necessidade de afirmação da autoestima, e eu não posso negar, foi muito bacana. Eu lembro, assim, quando coloquei o silicone, que fui para o shopping para comprar roupa com decote e com peito saliente, foi uma sensação muito boa e que me trouxe bastante alegria por muitos anos. Sim. Né? A gente se sente mais dentro do padrão, a gente se sente mais bonita e foi uma sensação muito boa que isso não dá para negar. Sim, eu acho que é a motivação de muitas mulheres, né, assim, que a gente usa a prótese nesse sentido com uma intenção mais estética, né, de melhorar o nosso próprio autoestima, porque isso impacta muito, né, a nossa imagem corporal. E é bom quando você olha sim. no espelho e se sente bonita. Isso Acho que são algumas fases da nossa vida também, É. né, eu acho que tudo tem uma fase na vida. E quando chega o momento também de alguma coisa mudar, também vale a pena a gente ligar essa alerta para pensar, opa, eu acho que agora a gente pode pensar diferente. Depois de muitos anos, você usou as próteses por mais de 15 anos. As minhas próteses eu usei por 17 anos. 17 anos. Em qual momento você acha que elas começaram a te dar algum sintoma, ou que você poderia ter relacionado elas com algum sintoma? Com o passar do tempo, elas já tinham dado uma caída, elas já estavam um pouco torta, você já via que tinha ali uma desigualdade, mas não era nada que me incomodava. Eu fazia exames regulares, então nos exames não pegava nenhuma deformidade, ela não estava com nenhum nada errado, não tinha nenhum ferimento, vazamento de líquido, nada, então eu sempre acompanhei direitinho, nunca tive nenhum problema. Só que que aconteceu? De repente, eu comecei a ter uns sintomas descasados, eu comecei a sentir um cansaço extremo, cansaço de estar no aeroporto e não conseguir cruzar o corredor, de ter que sentar no chão para respirar, porque eu não conseguia andar um curto espaço. Eu comecei a ter a minha vista turva, e isso é até esquisito de explicar, porque eu conversava com as pessoas e eu não via mais o rosto das pessoas. Tudo começava a ficar como se tivesse um nevoeiro, assim, no meu rosto. Eu comecei a ter
um gosto ruim na boca, que também não dá para explicar direito, e comecei a ter uma hipersensibilidade na mão e nos pés. Tudo que eu encostava, doía, não é que doía, dava um incômodo, tipo um choquinho assim. E aí eu comecei a fazer diversos exames, oftalmologista nada, cardiologista nada, check-up. Eu fui em vários médicos de várias especialidades e não aparecia nada. Uhum. E aí ouvi de vários médicos, tem que ir no psiquiatra, porque quando não acha sintomas físicos, com certeza é algo psicológico. E aí a primeira hipótese do psiquiatra foi que talvez eu estivesse num burnout, porque realmente eu estava numa carga de pressão alta de trabalho. Só que eu sabia que, apesar de eu estar numa carga de pressão alta do trabalho, era um trabalho que eu gostava muito, que me trazia muita alegria, eu não me sentia pressionada pela chefia, nada dessa forma que tem as características do burnout. Eu sabia que eu não estava com burnout, eu sabia que eu tinha alguma coisa a mais, mas foi um momento de muito desespero, porque é muito ruim quando você está sentindo uma série de questões e não acha o diagnóstico. O diagnóstico, para mim, só veio, infelizmente, isso não é o recomendado, mas para mim foi a forma que veio, quando eu joguei os sintomas no site de busca, e aí apareceu a primeira coisa assim, que apareceu na busca foi a síndrome do silicone. Uhum. E aí eu lembro da sensação que eu senti quando eu vi, era assim, era a lista, parecia um check das coisas que eu estava sentindo. Foi uma emoção muito grande, porque é muito ruim você ser chamada de maluca, sentindo um monte de coisa que eu sabia que não era isso. E aí, quando eu entrei em fóruns que eu vi outras mulheres relatando, e aí foi muito bom entender e falar, poxa, talvez seja o silicone. Uhum. Eu lembro dessa época, assim, eu acho que tem algumas coisas que são importantes de falar, né? Um é o tempo de uso da prótese. E aqui vai uma recomendação para as mulheres que usam próteses mamárias. As próteses elas não são vitalícias, as próteses elas precisam de um cuidado. Em geral, a recomendação de troca é depois dos 10 anos, né? Porque depois dos 10 anos elas envelhecem, a cápsula também ela pode ficar mais inflamatória e pode se tender a dar mais sintomas, ou inclusive gerar contraturas, ou aumentar a chance de rompimento, rupturas da prótese. Então, a avaliação, idealmente, ele tem que ser da prótese, quando a gente quer avaliar a prótese é com ressonância magnética, né? Então, a avaliação da prótese em qualquer idade, seja antes dos 40, depois dos 40, ela é essencial e tem que ser feita com regularidade. Idealmente com ultrassom em pacientes mais novas, se houver alguma suspeita de ruptura, com ressonância. A sugestão de troca de prótese vai depender muito dos sintomas de cada paciente, não tem uma idade, um tempo específico. E sobre a síndrome de Ásia, eu lembro quando a Grazi chegou no consultório mesmo, a gente fez uma entrevista completa, né, Grazi? Era sobre cansaço, era sobre fadiga, sobre queda de cabelo. E claro que a gente teve que conferir se isso não estava relacionado a outras coisas. A gente fez até teste dos hormônios para ver se não tinha alguma relação com os hormônios em relação à pré-menopausa, ou em relação à tiroide, ou em relação a outras coisas. Mas depois de toda essa investigação deu negativa, né? O explante, ele cabe como uma possibilidade. Então, é aqui que eu acho que muitos cirurgiões ainda falham, né? Na parte de falar por que fazer o explante, por que não fazer o explante, né? Então, a gente tem tantas ferramentas hoje para reconstruir a mama que eu não vejo impedimento em mulher que tem o desejo de fazer o explante. E quando, eu sempre falo isso em consulta, e se você não gostar de como ficou sua mama sem implante, existe sempre a possibilidade de você colocar novamente. Mas, em geral, a gente sempre tem alguma ferramenta para usar, né? Ou um pouco de gordura, ou estruturar a própria mama para deixar uma mama mais harmônica, né? Que foi isso que a gente fez.
Mas eu acho que vale a reflexão, né? De como os cirurgiões trazem isso. Acho que cada vez menos a gente está vendo isso, mas eu sei que, em geral, as pessoas têm muito preconceito com quem quer tirar as próteses, né? Porque parece que a ideia é na nossa cabeça, mas não é. Às vezes, realmente, assim, a síndrome de Assia, ela está relatada, né? Ela não tem um teste específico, mas seria um diagnóstico de exclusão. Então, quando a gente vai pensar que realmente essa paciente se encaixa com síndrome de Assia. Quando você vê uma paciente sintomática, você testa, você faz suplementação e mesmo assim continua com os mesmos sintomas. Se você se encaixa, você tem a opção de fazer o explante. Você poderia a opção de fazer uma troca? A troca da prótese e a ressecção da cápsula também é uma opção. Mas, em geral, o recomendado é fazer o explante. E depois, se a paciente quiser fazer uma troca, enfim, aí até é válido pensar. E, Pode. e eu passei por esse, que é quase um calvário, que eu já vi outras mulheres narrando isso, né? Porque então eu entendi ali pelos sintomas que eu precisava tirar o silicone, tomei essa decisão, e aí meu primeiro movimento foi buscar um médico que tivesse relação com o meu plano de saúde. E aí na consulta, o médico acabou comigo. Primeiro que eu cheguei falando, olha, eu tô com esse sintoma, e aí o médico falou, nossa, você está vendo muita internet, isso não tem nada a ver, olha as coisas que você está narrando, que não tem nada a ver, que tem a ver a vista turva com a mão que dá choque, você já foi no psiquiatra, isso é questão psiquiátrica. Eu falei, olha, eu até passei no psiquiatra, mas não é o caso, eu estou sentindo. Aí ele falou assim, tá, você vai... Primeiro que você sabe que o convênio não cobre, é isso, porque é uma questão estética, e eu estava com a página da ANS aberta, eu falei, não, tá aqui na ANS, cobre sim, porque não é estética, é uma questão de saúde. Ele, não, nada do que você está falando tem comprovação, o convênio não cobre, e outra, você quer trocar o silicone? Eu falei, não, eu não vou trocar, eu quero tirar. Aí ele falou assim, olha, você é muito estreita, não tem como reconstruir, não existe reconstrução, na hora que tirar o espaço que era do silicone para o teu peito, não tem como ser reconstruído, o peito vai ficar no teu joelho. Ele usou essas palavras, você está disposta a isso. E aí foi assim, uma super violência, né, o que esse médico fez comigo, mas na hora que a gente sofre esse tipo de violência, a gente fica meio... Parece que deu uma paulada assim na cabeça, a gente não tem resposta. Eu não tive nem resposta para ele, e eu saí assim bem tonta. E aí eu sentei no meio fio, assim, na porta do hospital, onde ele tinha o consultório. Aí eu comecei a chorar, falei, meu Deus do céu, eu vou morrer por causa de silicone, porque, enfim, primeiro que eu não vou ter dinheiro para pagar, para fazer, né, toda essa cirurgia, não sei nem quanto custa, o hospital, tudo. Segundo que, poxa, que sacanagem, eu tão nova, vou ter que ficar com o peito no joelho, e como que vai ser? Aí eu comecei a chorar, falei, gente, comecei a rezar mesmo, falei, não é possível, eu vou morrer por causa dessa droga de silicone. Aí eu me acalmei e falei assim, não, Graziela, você tem doutorado, você sabe como é que se resolvem as coisas de saúde. Falei, sei. Entra no Google acadêmico, pesquisa, alguém tem que ter escrito um artigo sobre essa síndrome. Aí eu escrevi lá, artigo, síndrome Ásia, doença do silicone. Aí o primeiro artigo que eu achei foi da doutora Brenda. Eu nem li o artigo, eu só peguei o nome dela, voltei no site de busca. Aí eu olhei e falei, putz, beleza, ela é de São Paulo, eu também estou aqui em São Paulo. E aí já entrei na página dela, peguei o telefone, e dali do meio-fio mesmo já entrei em contato e marquei a consulta. E foi assim que eu cheguei se conheceu. na doutora Brenda. Eu acho que esse é um ponto principal da história, aquilo que a Agra trouxe, né? Que eu acho que o papel do médico não é julgar, né? Eu acho que o papel do médico é ajudar as nossas pacientes a decidirem.
Eu falei agora há pouco, numa conversa anterior, sobre choosing wisely, que é o fato das pacientes ajudarem a decidir sobre a conduta que a gente vai tomar. Então, qual que é o papel do médico? Não é julgamento. O papel do médico é entregar todas as informações que são essenciais, entregar o diagnóstico para o paciente, explicar os prós, os contras, explicar quais são as possibilidades, que se poderia dar assimetria, se poderia ficar uma cicatriz um pouco mais larga, ou enfim, muita pele. Mas a decisão tem que ser em conjunto, né? Não é julgamento e você está maluca, você não pode fazer a cirurgia. Então, hoje eu não vejo mais cabimento para esse tipo de condutas, né? Por parte do médico, assim. Eu acho que a decisão tem que ser compartilhada, tem que ser conversado, para no fim a gente ter também uma expectativa planejada, né? Para a cirurgia. Hoje, olhando para trás, o que eu vejo é que assim, esse médico que eu fui, ele não sabia fazer o que a doutora Brenda faz, que é a reconstrução mamária, e é muito simples para um médico que é apenas cirurgião plástico, retira e coloca o silicone. É bem rápido e fácil. Eles fazem isso com muita facilidade. Agora, a reconstrução mamária da forma que a doutora Brenda faz, não é qualquer médico que faz, né? Sem contar que é muito diferente um acolhimento de um homem, que não está nem aí, de um acolhimento mulher. E tem até um fato curioso, porque no meu trabalho, eu trabalho com direitos humanos, eu trabalho com mulheres migrantes, e aí quando eu cheguei, pelo nome, não tinha como saber, que eu vi que a doutora Brenda é uma mulher migrante, e aí eu respirei fundo. Eu falei assim, não, eu ajudo tanta mulher migrante, a minha vida, essa mulher migrante vai salvar a minha vida, porque foi isso que aconteceu, ela salvou minha vida. E pelo fato dela ter passado no Revalida, que eu nunca conheci nenhum médico que passou no Revalida, uma médica, é sinal que ela é muito boa. Então eu relaxei, eu falei, não, eu tenho certeza que eu tô nas melhores mãos possíveis, né? Sim, Gra. E depois da gente se conhecer no consultório, a gente entrou para o planejamento, né? Porque a gente já tinha estabelecido que a gente ia para explante. Então, você se encaixava dentro de uma síndrome de Ásia, a gente já tinha feito tudo o que era possível para tentar reverter os sintomas que você estava tendo, cansaço, fadiga, a questão do cabelo, enfim, a questão da alteração visual. E, no fim, a gente decidiu pelo explante. Nesse processo, o que te fez realmente ter certeza que você queria passar pelo explante? O que você sentiu de receio, de medo em pensar assim na cirurgia? E quais eram suas expectativas em relação à cirurgia? Naquele momento, eu estava em tanto desespero, porque a sensação no meu corpo era que, de fato, eu tinha uma bomba relógio, eu não aguentava mais, assim, o cansaço estava uma coisa insuportável, estava insuportável esse nevoeiro, porque isso também já estava começando a causar uma dissonância meio cognitiva, que era muito ruim você estar conversando com pessoas e, de repente, tudo ficar com a vista turva. Então, eu realmente não aguentava mais, eu não me preocupei com mais nada. Assim, lógico que a gente é vaidosa, lógico que a estética, ela importa sim, todo mundo sofre pressão estética, mas de verdade os sintomas eles foram tão fortes que eu já não estava nem mais aí para a estética. Eu já não me importava se a mama não ficasse bonita, eu não estava me importando, eu queria viver e não queria ter mais aqueles sintomas. Então, eu fui muito segura, assim, da decisão. Uhum. E quando a gente entrou pro planejamento, eu lembro que a gente, né, discutiu várias formas de reconstruir. Uma das formas é apenas depois do explante. Sempre que a gente faz esse explante, a gente tenta sempre retirar a prótese e com a cápsula ela inteira. E quando a gente faz o planejamento da reconstrução, ou a gente usa o tecido mamário, ou a gente soma o tecido mamário com gordura para quem tem gordurinha disponível. Quais eram as tuas expectativas quando a gente planejou essa cirurgia do explante? Porque, em geral, é explante com mastopexia ou mamoplastia, porque a gente acaba reestruturando toda a mama, né? O outro médico, ele entrou tanto na minha cabeça, né, de falar que era impossível ficar com a mama reconstruída, bonita, que eu já tinha
eu me convenci de que ter uma mama bonita de novo não seria mais uma opção e eu banquei isso. Mas a doutora Brenda falava, não, a gente vai reconstruir, vai ficar bonita. Eu já tinha trabalhado a minha cabeça que talvez não acontecesse e que tudo bem, que ia ser uma outra vida daqui para frente, mas não foi isso que aconteceu, né? Para minha surpresa, que foi para minha também, hoje eu acho a minha mama mais bonita do que antes com silicone. Porque como eu falei, o silicone mesmo já não estava mais muito legal, porque já tinha descido e ele estava com uma diferença. E tinha aquele aspecto que nos anos 2000 fazia sentido, agora em 2026 não faz mais. De artificialidade. Tá muito mais bonito chegar e olhar para minha mama e ver o natural. Sim. Assim, sem contar que, assim, depois a gente vai falar mais pra frente isso dos sintomas, mas esteticamente a mama hoje tá muito mais bonita do que estava. Isso pra mim foi uma surpresa que nem eu tava mais esperando por isso, né? Hoje a gente tem tantas ferramentas para reconstrução, né, que o objetivo do explante, além dos controles dos sintomas, porque ou a grande maioria dos sintomas somem, ou todos os sintomas somem, né? Porque pode acontecer da paciente se encaixar no síndrome de Ásia, tirar a prótese e a maioria dos sintomas saírem e alguns não. Mas o resultado que a gente espera do explante, em geral, são mamas mais harmônicas, mais naturais, né? Sem um aspecto do colo mais marcado das próteses. E quando a gente tem tecido mamário e gordura, a reconstrução dessa mama fica muito mais harmônica ainda, com um aspecto bem natural, né? Então, hoje, eu consigo explicar bem sobre a expectativa das pacientes quando elas passam por explante. Então, pacientes que têm tecido mamário, que a gente consegue usar, em geral, o resultado é bem favorável, é bonito. Bonito, né? Assim, acho que é a palavra, é harmônico, que ele vai ser um seio que é compatível com o nosso corpo. Quando a mama da paciente é escasso, tem pouquíssimo tecido, a gente tem que atribuir outras ferramentas, suturas internas para fazer uma junção maior, uso de gordura, enfim. E aí a gente passa por planejamento, usamos gordura. E como foi a sua recuperação na cirurgia? A gente teve uma cicatriz, né, que eu acho que faz parte de todo esse processo, a gente faz uma troca, né, do explante, mas uma vez que você tira a prótese, sobra a pele e a gente ganha uma cicatriz. Como foi lidar com a cicatriz, que foi uma cicatriz em um Tzinho pequeno? E como foi a sua recuperação da cirurgia? Bom, com relação à cicatriz, eu acho que toda boa guerreira ela tem que ter suas cicatrizes. Eu tinha a opção ou ter uma cicatriz ou morrer. Que bom que eu tenho uma cicatriz. Realmente não é algo que me afeta, e se afetar ao olhar de um outro, que se dane esse outro, né? Eu estou viva, isso que é o que importa. Então, não tô nem aí pra cicatriz. E com relação porque tem essa parte da estética, que sim, não vamos ser hipócrita, é importante, foi uma grande surpresa, porque realmente eu já tinha, na minha cabeça, eu trabalhei muito a minha cabeça para isso. Não vai ficar tão bom e eu vou ter que me acostumar, e para minha surpresa ficou melhor, então foi bom quando eu baixei a expectativa, porque a realidade foi muito melhor do que o que eu tinha imaginado, isso me deixou muito feliz. E o meu pós-operatório, eu não sou o tipo de paciente modelo, que eu sou o tipo rebelde, né? Porque eu voltei só para tirar os pontos, e assim, 29 dias depois, eu estava linda e maravilhosa pegando um avião para Londres, porque eu precisava fazer um trabalho lá. Então, 29 dias eu estava em outro país e fiquei lá um tempão, depois voltei, né? E se encontrou um ano depois. Se encontrou um ano depois. Então, eu não sou exemplo, crianças não façam isso em casa, façam o acompanhamento direitinho, mas meu pós-operatório foi perfeito, não tive nada, foi perfeito. E em que momento você acha que você percebeu a mudança da sua história, depois da cirurgia do explante? Quanto tempo depois, que eu acho que essa é a parte que as mulheres que estão atrás do explante por conta dos sintomas que podem estar associados às próteses querem saber.
Então, quando você acha que melhoram os sintomas depois da cirurgia? Porque você passa por uma fase que você às vezes nem lembra mais do sintoma, né? Porque tá com dor no pós-operatório, mas recuperou a cirurgia, você começa a sentir os benefícios. Quanto isso se trata de síndrome de É, Assi? acho que 10 dias depois da cirurgia, que já não estava mais com os pontos, com tudo, eu já não estava mais cansada. Dormir é uma coisa muito boa, né? Você lembra como é dormir de bruços, que é muito bom. Você respira com uma profundidade muito maior, isso faz toda a diferença. E para mim, eu tive aquele ato simbólico, porque lembra que eu contei lá na frente, assim, que a hora que eu vi, assim, falei, olha, eu tô no fundo do poço, foi quando eu tive que sentar no chão do aeroporto, porque eu não consegui correr o aeroporto, né? Eu não consegui chegar no corredor do aeroporto, porque era muito para mim. Então, 29 dias depois, eu estava ali no mesmo símbolo. Eu estava dentro de um aeroporto, correndo um corredor, e eu não tive nada. Eu não tive nada. E eu nunca mais tive nada. Adormece nas mãos, Nada visão nas turva. mãos. Nunca mais tive a vista turva, gosto ruim na boca. Agora eu estou fazendo exercício físico e nada, sabe o que é? Nada, nenhum. Eu eliminei todos os sintomas. Grazi, e hoje, 1 ano e meio depois da cirurgia, você bem, você se arrepende de alguma coisa em relação ao explante? E se você faria de novo esse procedimento? Olha, quando eu estava com todos esses sintomas, que eu entendi que eles vinham do silicone, eu confesso que eu senti muita raiva da Graziela do passado, que botou a Graziela no presente nessa roubada por ter tomado a decisão de colocar o silicone. Senti muita raiva, mas eu tive que, em terapia, fazer as pazes com essa pessoa, porque a vida da gente é assim, a gente tem fases e naquele momento era o que ela podia fazer pela vida e teve benefícios nisso, né? A autoestima é uma coisa muito boa, a pressão estética, a forma como a gente é pressionado, a gente mulher, para se sentir no mundo, então eu tive que perdoar a do passado, que foi o que foi, e no presente eu não tenho nenhum arrependimento, e assim, preferia ter tirado antes e não ter sentido os sintomas, preferia, mas eu gostava muito do silicone. Eu não imaginava que dava para a mama ficar tão bonita como ela tá. Eu gostava, talvez se eu não tivesse tido todos esses sintomas, quase ter ido de arrasta mesmo, eu não teria coragem de tirar, porque o medo disso tudo, né? Todo um tempo de trabalho que você perde, dinheiro investido, eu acho que eu não teria tido coragem se não fosse uma coisa que eu tivesse chegado no limite. Então, até aos sintomas eu tenho que ser grata. Porque se não fossem eles, eu não teria tido essa coragem, assim, mas o explante foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Inclusive, a minha mãe tem um mês que ela também retirou com a doutora Brenda, né, seguindo o meu exemplo, e ela também está muito feliz, a recuperação, minha mãe 60 mais, fumante, Tá ótimo. a recuperação foi maravilhosa, né? Então, aqui a nossa intenção é assim, né? Que a gente não quer gerar pânico em quem tem prótese, mas eu acho que são fases da nossa vida. Tem fases que a gente vai querer colocar, mas também a gente tem que lembrar que a prótese não é uma estrutura vitalícia. Então, ela pode gerar complicações, ela pode gerar síndrome de Assi, ela pode gerar até linfomas. É claro que isso é muito raro de acontecer. São muitas mulheres que colocaram próteses, mas nem todas vão ter esses sintomas. Mas se eventualmente você tiver algum sintoma que possa se relacionar com isso, a gente tem que fazer uma avaliação completa, né, Gra? A gente tem que excluir outras doenças. E se todos os sintomas se encaixarem em ser uma síndrome de Ásia, o explante é uma ferramenta para tentar solucionar esses problemas. Mas também, se o seu desejo for explante, por que não ouvir seu desejo, né? Acho que fica a grande mensagem aqui para os colegas também, cirurgiões, né? Para que também a gente possa acolher um pouco mais os nossos pacientes, porque muitas vezes vem o julgamento antes do acolhimento, e não deveria ser assim, né? Deveria ser o contrário. Então, também fica a minha mensagem para quem tem prótese mamária,
que façam um acompanhamento regular. O ultrassom é sempre essencial para quem tem prótese, porque ele vai avaliar a integridade dele e se a cápsula mamária que se forma ao redor dele está saudável. Também a mensagem de troca de prótese eventualmente é essencial, porque as próteses não são vitalícias. Então, a avaliação regular e pensar na troca, ou porque a mudança na prótese, ou porque as nossas mamas estão mudando ao longo do tempo, também tem que ser avaliado, né? E a outra pergunta que eu tenho para Gra é como é a relação do seu corpo hoje, você com o seu corpo, a sua mama, seus seios em relação ao seu corpo, a sua estrutura corporal. É uma relação mais madura, de uma mulher mais madura. É, hoje apesar de estar submetida a tudo que essa pressão estética tem, mas hoje eu tive essa linha, né? Eu não morreria para estar mais bonita, esse tipo de coisa eu não faria. Então, isso foi uma coisa de evolução pessoal que foi muito importante, entender que a vida é muito mais importante do que qualquer fator estético, e a sensação no corpo hoje, ela é muito melhor. Não dá nem para explicar assim, o quanto que é melhor. Como eu falei, de respirar, dormir, fazer exercício físico, tudo é melhor sem o silicone. Assim, é uma relação que ela está sendo reconstruída, é uma Sim. nova relação, mas uma relação muito boa. Graí, qual que é a sua mensagem para aquelas mulheres que pensam em fazer explante? Porque acho que muitas ficam com receio de fazer ou já passaram por experiências semelhantes como a sua, né? Com alguns cirurgiões julgando ou criticando. Então, qual seria a sua mensagem para elas e para quem está pensando em colocar prótese também? Eu acho que a primeira mensagem seja você por você mesma, não se submeta às pressões que possam vir. A gente sabe que muitas vezes até parceiros, maridos, eles próprios colocam a pressão por medo da estética não ficar tão boa, mas quem tem que tomar essa decisão é você, pensando na sua saúde, pensando naquilo que é melhor. Não se convença com a primeira opinião médica, e muito cuidado, que tem muita diferença quando médicos, homens e mulheres. Eu acho que só a gente que é mulher, às vezes, a gente tem um olhar carinhoso umas com as outras. Acho que no final das contas são sempre as mulheres cuidando uma das outras. Tenha coragem, porque vale a pena. Vale a pena fazer o explante, vale a pena se cuidar, confie na tua intuição. Muito cuidado quando te chamam de louca, e aí às vezes não tem nada de loucura, são sintomas que são pouco estudados, mas que a gente sentiu, e no meu caso eu senti, eu passei e melhorei. Ainda não tem tanto estudo mostrando essa correlação, mas se você está sentindo isso, busque ajuda, busque uma médica de sua confiança e coragem, porque vale muito a pena. Perfeito. E para vocês, mulheres que têm prótese, fiquem alertas também aos seus sintomas. Não duvidem em procurar ajuda especializada, porque eu acho que no fim das contas é isso que vai fazer diferença, né? E claro, alguém para acolher. E Gra, muito obrigada. Acho que a nossa conversa foi super produtiva. Foi uma conversa muito linda. Obrigada. Muitas coisinhas que eu não sabia, agora fiquei sabendo. E te agradecer mais uma vez por você estar aqui, doando seu tempo, me acompanhando nessa conversa para ajudar mais mulheres. Tá bom, muito obrigada.